E aí galera, boa noite. Esse vídeo eu vou falar para vocês sobre sonhos lúcidos. Eu tenho aqui 2 livros falando sobre sonhos, né? Sonhos Mensageiros da Alma. O autor aqui é Adenauer Novaes, muito bom esse livro. Mas o meu predileto, que oferece uma leitura bem mais simples e é um livro prático ensinando a como ter sonhos lúcidos, é esse aqui, Sonhos Lúcidos. Um guia para dominar a arte de controlar seus sonhos. Bom, para quem não sabe o que é um sonho lúcido, eu vou falar para vocês. É alguma coisa assim muito interessante, cara. Um sonho lúcido é quando você sabe que está sonhando durante o sonho. Normalmente, quando nós estamos sonhando, nós estamos em outro plano de existência, no mundo astral, mas nós achamos que estamos no mundo desperto, esse mundo físico, esse mundo denso. Só depois que nós acordamos é que percebemos que se tratava de um sonho. Esse é o sonho comum. O sonho lúcido é quando você percebe que está sonhando durante o próprio sonho. Um negócio muito louco mesmo. Isso se chama onironáutica. É uma arte, a arte da onironáutica, praticada por um onironauta. Navegar no mundo dos sonhos, saber que está sonhando. Esse livro aqui, Sonhos Lúcidos, é um guia que ensina a pessoa a ter sonhos lúcidos, né? Um guia para dominar a arte de controlar seus sonhos, né? Não apenas para saber que está sonhando, né? Para ter sonhos lúcidos, mas também para ter sonhos incubados. Sonhos incubados é aquele sonho que você monta ele antes de sonhar, você cria aquilo que você quer sonhar. Você sonha com o que você quiser, você sonha com quem você quiser. Já que nós vivemos num mundo limitado, né, pelo tempo, pelo espaço, pelas condições, pelos lugares, as companhias, enfim. No mundo físico nós temos muitas limitações. Essas limitações não existem no mundo astral. Nós podemos ir para o outro lado do planeta e até para outro planeta com o simples poder do pensamento, se concentrando em estar lá, né? Sonhos incubados, sonhar com aquilo que quer, já é um pouco mais complicado, um estágio mais avançado. Mas o simples fato de você ter um sonho lúcido, já você está a um passo disso, de conseguir controlar os seus sonhos. Se você estiver num pesadelo, você não vai ter medo de nada, porque você sabe que é apenas um sonho. E se você estiver numa situação em que você precise tomar uma atitude meia ousada, cara de pau, você vai ter coragem, porque você sabe que é um sonho. Então aquilo que você não tem coragem de fazer quando está acordado, sabendo que está sonhando, você faz, né? Esse livro ensina várias técnicas, né? Mas eu não vou falar muito sobre as técnicas que esse livro ensina.
Eu apenas indico, ele é um livro muito gostoso de ler, tá? Muito prazeroso. Eu já li, acho que umas 3 vezes, 2 ou 3 vezes, né? Aqui fala sobre o estágio REM. O estágio REM significa REM, R-E-M, é uma sigla em inglês que significa movimento rápido dos olhos, que é quando a pessoa está sonhando. Já foi criado um equipamento para isso, para detectar durante o sono, quando a pessoa está sonhando, ela mexe os olhos rapidamente, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Então é a sigla em inglês, né? Para movimento rápido dos olhos, que significa o estágio do sono quando a pessoa está sonhando. E vamos ver o que eu posso mostrar para vocês aqui de interessante. Bom, dizem que para facilitar você ter sonhos lúcidos, você tem que já ter o costume de se questionar. Quando você está acordado, né? Você tem que parar e prestar atenção e pensar, peraí, isso é a realidade mesmo? Eu estou acordado? É a realidade física? Ou é o mundo astral? Ou será que eu estou sonhando? Se você adquirir esse costume enquanto estiver acordado, vai ficar mais fácil você lembrar disso durante o sonho. Já aconteceram poucas vezes, né? Normalmente, quando eu estou com uma vontade muito grande de urinar, né, durante o sonho, aí eu vou lá, às vezes na rua, às vezes em banheiro público, às vezes dentro de algum lugar que eu não sei explicar que lugar que é. Aí eu vou lá, mijo, 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 a vontade nunca passa, né? Aí eu vou lá de novo, ainda acabei de mijar litros e litros e ainda tô com vontade de urinar mais, vou lá, faço, 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 e a vontade nunca acaba. Eu acabo me dando conta, mas só que aí não é legal, porque eu tenho que acordar para urinar. Realmente eu acordo com vontade de urinar, né? Quando eu tô dormindo com vontade de urinar, eu sonho que tô com vontade e a vontade nunca passa. É isso que acontece. Existem várias formas de você checar a realidade durante o sonho. Dizem para você olhar para as mãos, né? Normalmente durante o sonho, quando você costuma olhar para as mãos, costumam aparecer menos ou mais dedos, às vezes 6 dedos. E é aí que você acaba percebendo quando você se encontra em uma situação muito absurda, né? Eu, por exemplo, sonho muitas vezes, assim, eu acho muito complicado perceber que estou sonhando, porque muitas vezes eu sonho que estou voando e mesmo assim eu não percebo que estou sonhando. Mesmo diante de um absurdo desse, voando, sem avião, sem helicóptero, sem nada, sem asa delta, voando, como se fosse o super-homem. Eu costumo muito sonhar com isso, mas é uma coisa que na minha consciência no sonho, no mundo dos sonhos, é uma coisa que é normal para mim, só eu sei fazer e os outros não sabem. É uma coisa que só eu consigo, já há muito tempo que eu sonho com isso. Eu sonho que eu descobri que só eu consigo, mas ninguém consegue, e mesmo assim eu não me dou conta de que estou no sonho. Para vocês verem só como é complicado perceber que está sonhando. E imagine só que barato que é você perceber que está sonhando. Você se liberta para fazer o que quiser. Já fica mais fácil você controlar os seus sonhos, sonhar com o que quiser, ter um sonho incubado, né? Mas mesmo que você não tenha um sonho incubado, só o fato de você saber que está sonhando já é um barato muito louco mesmo. Eu criei uma técnica, né, que já deu certo algumas vezes, né? Não foi nada que eu aprendi nesse livro, foi uma técnica que eu criei, né? No meu último emprego, tinha uma vendedora externa, né? Eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, tinha uma vendedora externa que costumava distribuir
uns panfletinhos dela, uns cartõezinhos com o nome e o telefone dela, o nome e o número de contato, com às vezes algum brinde, um docinho, um brinquedinho. E teve uma vez que ela me deu um cartãozinho dela com um anel, né? Esse anel ele tem um buraco nele, ele parece que ele serve de abridor de garrafa, né? Eu nunca utilizei como abridor de garrafa, mas ele é um abridor de garrafa. E eu tive essa ideia, eu pensei, peraí, eu não uso anel, eu não tenho o costume de usar anel, nunca usei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar não usando, jamais quando eu estiver acordado vou colocar esse anel no dedo e só vou colocar o anel no dedo quando eu for dormir, né? E algumas vezes deu certo. Eu penso assim, bom, se eu tiver com o anel no dedo e durante o sonho eu olhar para minha mão e enxergar o anel, é óbvio, estou sonhando, eu não uso anel. Então, se eu olhar para as minhas mãos e perceber que estou com um anel, enxergar o anel no meu dedo, eu vou saber que estou sonhando, é óbvio. Quando eu estou acordado eu não uso o anel, se eu olhar para a minha mão, se eu estiver caminhando na rua, na praia, dentro de alguma casa, em qualquer lugar que eu estiver, e eu olhar para a minha mão e ver um anel, é óbvio, eu vou perceber que eu estou sonhando. Já aconteceu algumas vezes, mas não foi bem assim, da forma que eu queria, de eu lembrar de olhar para minha mão e enxergar o anel na minha mão. Já aconteceu de eu perceber que estava sonhando e depois eu olhar para minha mão para conferir, né? Eu lembro que eu até me frustrei porque eu tinha certeza que estava sonhando e olhei para minha mão e não enxerguei o anel. E aí eu olhei fixamente assim para minha mão, é na mão esquerda que eu costumo colocar. E já aconteceu isso já umas 3 vezes mais ou menos. De eu perceber que estava no sonho, olhar para minha mão e não enxergar o anel e não me conformar com a situação. Peraí, eu estou fazendo isso para quê? Não está dando certo, né? E eu concentrar a minha atenção assim na minha mão, olhar fixo assim e materializar, sentir até um formigamento do anel se materializando no meu dedo, assim, entendeu? A minha ideia é lembrar de olhar para a mão e já enxergar o anel para, através disso, perceber que estava sonhando. Já aconteceu o contrário, de eu perceber que está sonhando e olhar para a minha mão para ver se o anel estava lá, né? A ideia era lembrar de olhar para a mão e enxergar o anel para perceber que estou sonhando. Mas já aconteceu o contrário, de eu perceber que estou sonhando sem olhar para a mão e olhar para a mão e me frustrar em não ver o anel e me forçar a concentração e fazer o anel se materializar para confirmar, e se materializou. Mas primeiro eu percebi que estava sonhando antes de olhar para a mão. Depois eu olhei para a mão, fixei bem os olhos no dedo assim e o anel se materializou, né? Eu lembro que foi engraçado que teve uma vez que eu percebi que estava sonhando, aí eu lembrei de olhar para a mão, olhei para a mão direita e não vi o anel. Aí eu lembrei, ah não, não é na direita, é na esquerda. Aí quando eu levantei a mão esquerda, tava lá o anel. Eu não precisei fazer aquela concentração para o anel se materializar no meu dedo. Eu já olhei e já enxerguei. Foi a única vez que aconteceu de eu olhar para a mão e já enxergar o anel. O que aconteceu foi porque eu primeiro olhei para a mão direita, ele não estava. Eu lembrei que era na esquerda, olhei e ele estava lá. Mas a ideia mesmo é eu lembrar de olhar para a mão e ver o anel para perceber que eu estou sonhando. E eu vou precisar encerrar, que já está dando limite. Eu aconselho vocês a comprarem esse livro, Sonhos Lúcidos, que é muito bom, tá? E a pesquisarem na internet, no YouTube. Existem vários vídeos falando sobre sonhos lúcidos, a arte da onironáutica. Boa noite, galera. Bons sonhos.